vai ver agora são imagens de um vídeo de 2012 no Coisa de Nerd. Esse vídeo é para comentar o que aconteceu com a Catedral de Notre Dame, em Paris, na França. Se você não sabe, a Notre Dame sofreu agora com incêndio. Ela teve parte dela destruída pelo fogo, e o que foi uma tragédia lamentada pelo mundo inteiro. E foi uma tragédia lamentada especialmente por nós, porque quando nós fomos lá, era a nossa primeira viagem realmente como casal, e a gente não sabia fazer vlog de viagem e nem queria fazer vlog de viagem, a gente queria visitar o lugar. E de fato a gente visitou, e a gente teve vários momentos dentro da catedral, saboreando a catedral, mas nós não fizemos um vlog de viagem, nós não fizemos filmagens específicas dos detalhes da nossa visita lá, das obras de arte e tudo mais. Nós não temos esse registro. Por quê? Porque a gente foi para visitar de fato e não para fazer vídeo. O Leon fez um registro e tudo mais, a gente teve um vídeo do nosso passeio, mas não foi um vídeo que eu gostaria de ter feito. E aí, quando eu vi a notícia de que ela tava pegando fogo, eu falei, caramba, a gente tinha planejado viajar de novo pra lá, pra Paris, fazer esse roteiro e fazer um vlog de viagem de fato pra trazer pra vocês pro Cadê a Chave? E não deu tempo, nós não conseguimos fazer isso. E agora ela pegou fogo, então o que a gente tem são essas imagens e muitas lembranças. Os vitrais são uma coisa icônica, você vê assim, quando você vê de longe, de uma foto assim, você não entende o tamanho deles, a grandiosidade daquilo tudo, as histórias que são contadas naqueles vitrais. Quando você entra lá, você tem total noção de que é um ambiente solene, é um lugar escuro, não entra muita luz do sol lá, parece que é alguma coisa típica da arquitetura da época, do gótico francês. É um lugar silencioso para você entrar e refletir. O mais legal de você ir na Europa é que todas essas coisas estão preservadas, todos esses prédios. Você pode ir lá e você tendo uma noção da época em que eles foram feitos, você pode começar a identificar a diferença na arquitetura, a diferença na visão que as pessoas tinham sobre o divino, sobre o religioso, e tipo assim, eles são um recorte do tempo. É uma máquina do tempo, mas não é uma máquina do tempo morta, é uma máquina do tempo viva, porque você não tem só o registro de quando ela foi levantada lá no século XIII, você tem toda a vida dela, porque você tem as pessoas que foram enterradas no século XV, as obras de arte do século XVI, os vitrais do século XIII. As peças não escondiam a idade, eram peças muito bonitas e muito velhas, a idade daquelas peças estava na cara delas, sabe? É muito intenso. Se você não foi na Notre Dame, a CNN disponibilizou um vídeo em 3D para você ver o interior da catedral. Não mostra muita coisa. É como se alguém tivesse em pé numa posição central da catedral, de onde você pudesse enxergar o altar. Mas tudo bem, tem uma parte toda de cima, tem uma parte atrás do altar que você não vai conseguir ver. Mas se você nunca teve a chance de ir lá, você vai conseguir ver como a coisa era. Você vai conseguir ver muita coisa. É o melhor que você vai conseguir ter hoje, pelo menos até eles reconstruírem a Notre Dame. Não vai ficar igual, é claro. Privilegiado foi quem pôde ver, né? E agora as pessoas vão ter que ver as fotografias e os vídeos e ler sobre isso, porque vai ser impossível visitar a mesma igreja. Nunca vai ser a mesma igreja. Mas, por outro lado, também tem o aspecto de que agora esse incêndio faz parte da história dela. Desde que eles não deixem a coisa virar uma ruína, essa tragédia, esse incêndio que destruiu o telhado da catedral, vai fazer parte agora da vida dela. Daqui 200 anos, as pessoas vão visitar e vão se referir, vão ter imagens e vai ter a história contada do que provocou esse incêndio. A catedral estava sendo reformada, ela estava sendo reformada há vários anos. Quando eu fui lá em 2009, se eu não me engano, ela estava em reforma. Quando eu voltei mais tarde, anos depois, ela ainda estava em reforma. Então a gente assume que algum grau de cuidado estava sendo tomado com ela. Acontece que a Notre Dame é uma catedral do século XII. Ela terminou de ser construída no 13. Então tem madeira e pedra ali dentro de 800 anos. Pense nisso comigo, tem partes da igreja, partes da estrutura dela, partes inflamáveis que têm 800 anos. E esse é um dos grandes problemas para a manutenção do patrimônio histórico na Europa, porque é tudo muito velho e eles usavam madeira para construir as coisas. É um dos motivos pelos quais você tem uma dificuldade muito grande de manter estruturas funcionando na Europa, fazer com que elas escapem de incêndio e coisa do tipo, e as pirâmides do Egito estão lá ainda. A utilização de materiais inflamáveis na sua arquitetura adicionam uma série de complicação para a manutenção da estrutura dos prédios. E parece que se essa não foi a causa do incêndio, foi uma das principais contribuidoras para o incêndio, que é o fato de você ter madeira velha na Notre Dame. Pelas coisas que eu tô lendo agora, parece que a Notre Dame sempre teve dificuldade com isso. Tinha uma parte da igreja que estava desmanchando
Porque, tipo, é antigo, é velho. Mas um problema maior, que é um problema que a gente cria, é que a gente tá no momento do mundo de acirramento de tensões. Existem tensões que são naturalmente acirradas porque pessoas são diferentes, as pessoas têm diferenças que de vez em quando levam elas pro conflito, mas existe também um acirramento que é artificial. Esse que é produzido na rede, esse que é produzido por pessoas que se beneficiam da criação dessas tensões, dessas distensões entre pessoas. E isso tá mais que claro em toda essa especulação que existe sobre o que aconteceu com a Notre Dame. Teve gente inventando muita história. E eu vi muita gente no Brasil mesmo jogando suspeitas como se houvesse uma perseguição religiosa cristã que teria provocado aquele incêndio. E eu vi, por outro lado, o relato de alguns franceses comentando que os trabalhadores franceses muitas vezes estavam fumando enquanto faziam a restauração numa igreja feita basicamente de madeira e pedra. Não há nenhum indício de que tenha sido terrorismo, até porque ela estava em obras e tinha gente lá e o incêndio começou por cima. A gente não sabe ainda o que causou as chamas, é bem provável que ninguém tenha causado, que tenha sido de fato uma fatalidade. Por quê? Ali você tinha madeira muito velha e era um prédio muito velho que estava em reforma. A chance de ter uma faísca, de repente ter um problema elétrico em alguma instalação que já tinha sido feita, ou mesmo na instalação que foi feita para poder fazer a reforma, é uma coisa que acontece. E debaixo disso você tem madeira de 800 anos para queimar. Não é uma coisa impossível de acontecer. A gente pode chegar à conclusão no final de que a coisa foi criminosa ou de que a coisa foi por negligência, mas nesse exato momento não tem como afirmar isso. Tudo que falam em relação a isso nesse momento é especulação, é tentativa de promover uma teoria da conspiração, uma coisa que não tem base. Pode ser que no final das investigações, negligência ou algo do tipo possa ser apontado, mas a gente não tem ainda a base para poder dizer nada a respeito disso. O governo francês vai fazer a investigação dele e a gente vai saber. Mas eu quero voltar lá para conhecer a nova igreja, né? Depois da restauração, e acompanhar o antes e o depois do incêndio. E é muito louco isso, porque quando acontece uma coisa dessa que você sabe que vai ficar guardada para a história, você sabe que você tá vendo a história acontecer. E se você gosta de história, isso mexe com você, não tem jeito, né? É uma cicatriz da Notre Dame, né? Na Velha Senhora. É uma ruga a mais que ela vai ter da história dela. Daqui 200 anos, quando forem estudar a história de Notre Dame, isso vai estar fartamente registrado, muito mais do que qualquer outro acidente ou tragédia que tenha acontecido há 200 anos atrás, ou 300 anos atrás. Nós teremos presenciado algo muito marcante. Você imagina daqui 200 anos a fartura de material bibliográfico que as pessoas vão ter, inclusive esse vídeo. E você acompanhou essa história, você viveu essa história também, você é parte dessa história. Isso é muito louco, né? E faz a gente refletir sobre a vida. Ficou profundo esse vídeo. Eu acho que é isso, acho que esse é o único vídeo que nós vamos fazer assim meio separado, eu no interior do Rio, eu no interior de São Paulo, pra não quebrar a tradição de quando a gente vem pro Brasil e ter esses momentinhos assim de férias de casal. Então é isso, galera, até a próxima, tchau!